Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, doutor Átila. Estamos muito felizes por contar com a sua participação, doutora Patrícia. É um prazer tê-la conosco, abrindo as nossas palestras satélites do Quarto Confins. E agora vou passar a palavra para o doutor Átila, que vai moderar a nossa palestra. Sejam bem-vindos. Obrigado, Yasmin. Para todo mundo que está acompanhando nessa noite de sexta-feira, nossa primeira palestra satélite do Confis. Ano que vem, em agosto, nós teremos o quarto Confis, que é o Congresso Nacional de Fisioterapia, organizado pelo curso de fisioterapia da Universidade Federal de Jataí, e a nossa presidente do congresso ano que vem é a discente Yasmin. Parabéns de antemão à equipe organizadora por já estar iniciando esse processo agora em novembro para um evento que acontece em agosto do ano que vem, né? Com certeza vai ter um impacto grande, igual que teve, ou maior do que teve o desse ano, né? Então, para a gente iniciar, a gente vai ter o nosso momento inicial agora de exposição sobre o tema insuficiência. Cliquei sem querer. Treinamento físico na insuficiência cardíaca. A nossa primeira palestra satélite com a professora doutora Patrícia Trevisan. A professora Patrícia, ela é graduada em fisioterapia pela PUC Campinas. Ela fez residência em fisioterapia cardiofuncional no Hospital da PUC Campinas. É doutora em ciências na área de cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UF, o INCOR. É especialista em fisioterapia cardiovascular pela Sobrafito Cofito. Tem experiência assistencial hospitalar no Hospital Albert Einstein, Beneficência Portuguesa, em São Paulo. E atualmente ela é professora adjunta do Departamento de Fisioterapia da Escola de Educação Física e Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, na área de fisioterapia cardiovascular. É docente permanente do PPG e Ciências da Reabilitação, da UFMG, e tutora do programa de residência multiprofissional, também do Hospital das Clínicas da UFMG, na área de saúde cardiovascular. Eu acredito que eu fui fiel, Patrícia, às qualificações aqui. E muito bem-vinda à nossa instituição. Seja bem-vinda novamente, né, à região de Goiás, que sempre acredito que te recebe com muito carinho. Eu tenho um respeito muito grande pela sua profissão, pela sua carreira, pela sua produção científica na área de fisioterapia cardiovascular, que sempre incrementa bastante no Brasil e no mundo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje e fique à vontade, tá bom? Pode iniciar. Joia. Obrigada, Átila, pela apresentação. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora, em especial a Yasmin, que fez o contato comigo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Iniciando esse preparo oficial para o congresso, para o evento de vocês. Incentivo o máximo que posso aos discentes se envolverem nessas atividades. São eventos de grande qualidade técnica, mas também uma oportunidade de vivências, né, para os acadêmicos se envolverem em atividades para além do conhecimento técnico e que hoje é tão valorizado pelo mercado de trabalho, né? Então, valorizo e o que eu puder compartilhar e acrescentar, vocês contem comigo que eu estou sempre à disposição. De fato, é um prazer estar de volta, mesmo que virtualmente, ao estado de Goiás. De fato, é um estado que sempre me traz boas recordações profissionais e pessoais também. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero conseguir levar um pouquinho da minha experiência dentro da área da insuficiência cardíaca para vocês. E fiquem muito à vontade para me interromperem, pararem ou me perguntarem o que for importante para vocês, para que esse seja um momento produtivo para todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder iniciar, então.
Vamos lá. Bom, antes de eu começar com o conteúdo que me foi proposto, eu queria contar um pouquinho para vocês da onde que vem a minha experiência com o tema insuficiência cardíaca, né? Eu desde a graduação, e por isso que eu falei muito da questão dos eventos acadêmicos, das atividades que os acadêmicos se envolvem, eu me encantei com a área da fisioterapia cardiovascular, que não era uma área inicialmente pensada por mim. Eu fui fazer a faculdade de fisioterapia pensando na área esportiva, que eu jogava vôlei na época, enfim, era a área que eu tinha mais afinidade. E aí dentro da faculdade, por conta do incentivo de um professor, o mundo da fisioterapia cardiovascular foi apresentado a mim, no formato de iniciação científica, e ali que eu descobri que existia essa área, e aí eu brinco com os meus alunos que desde então ela entrou na minha vida e ficou lá no meu ventrículo esquerdo, que eu falo que é a parte mais importante do coração. Então, quando a gente gosta muito de alguém ou de alguma coisa, a gente não só fala que ela está no nosso coração, mas que ela está no nosso ventrículo esquerdo, e hoje a gente vai entender um pouquinho melhor por que disso, né? Então, a fisioterapia cardiovascular entrou na minha área ainda na faculdade, mas aí depois eu segui para a residência, enfim, para o doutorado, e aí no doutorado eu fui estudar um pouco mais detalhado a insuficiência cardíaca dentro do que a fisioterapia cardiovascular pode atuar. E aí eu tinha um projeto de pesquisa, o meu projeto de doutorado, orientado pelo professor Carlos Eduardo Negrão, que é uma grande referência na área do treinamento físico em insuficiência cardíaca, lá no INCOR. E aí eu trabalhava muito com os indivíduos dentro da área ambulatorial, né? Então, com pacientes que tinham um grau de doença importante, mas que ainda se mantinham em nível secundário de atenção à saúde. Enquanto eu fazia o meu doutorado, eu trabalhava assistencialmente como fisioterapeuta em 2 hospitais, né? E aí, dentro dos hospitais, eu pegava a evolução da insuficiência cardíaca e eu conseguia ter uma noção da onde esse paciente poderia chegar em caso os outros níveis de atenção não fossem suficientes para a atenção integral daqueles indivíduos, e eles podiam progredir para uma insuficiência cardíaca descompensada, avançada e até para um transplante cardíaco. Então, durante a minha formação, eu fui estudando no doutorado, depois na parte assistencial, e aí hoje, aqui na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, no Hospital das Clínicas, nós somos um serviço de referência em transplantes cardíacos. Então, hoje, minha linha de pesquisa e de atuação mais direcionada é com transplante, insuficiência cardíaca avançada. E aí, eu quis contar um pouquinho para vocês da onde que vem essa história, porque ela não é uma história que apareceu agora, né? Ela veio sendo construída em diferentes momentos do contexto clínico desses pacientes, mas que em um estágio muito avançado eles podem precisar de um transplante. E é nesse estágio que eu me encontro agora enquanto profissional, professora e pesquisadora, tá? Então, a gente hoje conversa sobre insuficiência cardíaca de uma forma global, mas sempre com esse ponto de que é uma condição clínica extremamente relevante pelos dados epidemiológicos alarmantes que ela traz, né? Embora pouco se fale sobre insuficiência cardíaca, a gente já sabe que ela tem um nível de acometimento mundial muito importante, mais até do que câncer, em alguns tipos de câncer, embora ela não seja tão conhecida. Então, é importante a gente continuar acumulando conhecimento na literatura, divulgando conhecimento baseado em evidência, para que as pessoas realmente se atentem para essa condição de saúde. Né? Então, quando a gente fala em insuficiência cardíaca, eu trouxe aqui uma das últimas definições que a gente tem dentro das diretrizes de tratamento da condição, que ela é uma normalidade estrutural e ou funcional. Por que e ou funcional? Porque antes acreditava-se que só tinha insuficiência cardíaca quem de fato tinha uma disfunção ventricular importante, caracterizada principalmente pela redução da fração de ejeção, né? Que alguns pacientes costumam falar, é o quanto o coração funciona. Não é bem isso, né? A fração de ejeção, ela é uma fração de efetividade de contração do coração. Então, a fração de ejeção reduzida era até então um único indício que a gente tinha de falência cardíaca. Mais recentemente, na literatura, a gente vem tendo a descrição da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Ou seja, mesmo aquele indivíduo que às vezes não tem uma disfunção cardíaca estrutural tão importante, mas ele apresenta uma alteração do funcionamento do coração, isso também já é classificado como insuficiência cardíaca. Então, por isso que hoje em dia a definição traz que pode sim ter uma doença estrutural do coração, ou às vezes a estrutura não está tão impactada assim, mas
o funcionamento desse coração pode estar comprometido. O problema de uma doença do coração, além do coração ser um órgão vital, é que quando ele não está em seu potente funcionamento, ele começa a comprometer os outros órgãos, porque a sua função circulatória central, quando ela não está adequada, ela começa a causar inadequado suprimento de sangue e nutrientes para os outros órgãos. E aí, aquele indivíduo que inicialmente ele tinha uma doença só do coração, que não é só, não é pouco, mas que inicialmente começou no coração, ela começa a se transformar em uma síndrome sistêmica, com acometimento em outros órgãos. Então, é muito frequente a gente ter um indivíduo com insuficiência cardíaca, com uma insuficiência renal associada, com uma insuficiência hepática associada, porque o coração em falência, ele acaba levando a disfunção dos outros órgãos como consequência, tá? A partir disso, então, essas alterações resultam em pressões intracavitárias cardíacas mais elevadas, ou débito cardíaco reduzido, e, consequentemente, todos os tecidos periféricos começam a entrar em sofrimento, e isso pode se manifestar em repouso ou durante o exercício, que é, no nosso caso, o nosso instrumento de trabalho. Então, imaginem vocês que a gente tem um paciente que, ao fazer o exercício, que é o nosso recurso terapêutico, ele se sente com uma exacerbação dos sintomas. Por isso que é tão desafiador a gente achar esse lugar de como o exercício pode ser terapêutico, fazer parte do tratamento, sim, para essa síndrome, para essa condição de saúde, ele traz essa exacerbação de sintomas, né? Também caracterizado como uma síndrome clínica sistêmica, que tem sintomas como dispneia, né, que é a falta de ar, fadiga, intolerância aos esforços, e que podem ser acompanhados por alguns sinais, como pressão venosa jugular elevada, crepitações pulmonares e edema periférico. Então, o mais importante é a gente entender que a insuficiência cardíaca, ela começa como um problema do coração, mas que ela se torna um problema sistêmico e que as manifestações, elas vão ser também sistêmicas, ou seja, para o corpo todo. Eu gosto desse meu resumo, né, que eu consigo trazer para vocês essa evolução, que inicialmente começa com uma alteração cardíaca que pode ser estrutural ou funcional, ou seja, uma redução de fração de ejeção ou não, né, mas a gente tem uma falência cardíaca, uma incompetência cardíaca, e que a partir disso, alguns mecanismos do nosso organismo vão se instalando para tentar reverter ou atenuar essa falência do coração. Então, se o nosso organismo começa a perceber que aquele coração não está dando conta de manter a sua função circulatória, ocorre uma hiperativação simpática. O que o simpático faz lá no coração? Ele vai tentar aumentar a frequência cardíaca, aumentar a contratilidade, a força de contração, para ver se aquilo otimiza e melhora o débito cardíaco ou melhora a função circulatória. A ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é um sistema que produz algumas substâncias, principalmente a renina, angiotensina e aldosterona, na tentativa de se aumentar o volume corrente, né? Para ver se consegue ajudar esse coração que está em falência a manter um volume circulatório mais eficiente. E começam a ocorrer a produção de algumas citocinas inflamatórias. Então, esses mecanismos que eles deveriam ser mecanismos compensatórios, ou seja, para tentar reverter a doença cardíaca ou amenizar o seu impacto, a curto prazo, eles até conseguem segurar um pouco o impacto da doença cardíaca, porém, a longo prazo, eles se tornam deletérios. E aí, o que era para ajudar começa a prejudicar o sistema como um todo, né? Por isso que ela é uma síndrome sistêmica, e começam a aparecer alterações importantes neste indivíduo. Uma das alterações são as próprias alterações cardíacas. Então, até a gente deixa uma figurinha aqui para ver as manifestações que a gente pode ter de insuficiência cardíaca, né? Com dilatação e hipertrofia, tanto concêntrica como excêntrica, e a partir disso, tanto uma quanto a outra são alterações ruins para o coração, quando são patológicas. A gente tem algumas dessas alterações também, às vezes, presentes, como ajustes fisiológicos a determinadas modalidades de treinamento físico, mas aí isso é um ajuste fisiológico para atletas
que são ajustes que o coração faz para determinadas modalidades, principalmente treino de força e treino aeróbico. Não é o caso aqui. O caso aqui é o coração que, por uma doença inicial, ele começa a remodelar, ele começa a tentar ajustar a sua estrutura para atender a uma disfunção que esse coração está apresentando. Além da alteração cardíaca, a gente passa a ter também alterações ventilatórias ou potencialmente alterações ventilatórias que podem ser manifestadas por fraqueza dos músculos inspiratórios, por congestão pulmonar. Então, são alterações de um indivíduo que tem uma doença inicialmente do coração, mas que esse pulmão começa a sentir também as consequências disso, tá? A congestão é algo bem importante nesses pacientes. E também as alterações musculoesqueléticas, as alterações periféricas, que começam a ter modificações por conta do baixo débito crônico. Então, se não tem débito sanguíneo e, consequentemente, oxigênio e nutriente para os músculos, aquelas fibras musculares que antes eram fibras tipo 1, fibras vermelhas, oxidativas, elas começam a se transformar em fibras tipo 2, fibras glicolíticas, mas não porque há um treinamento específico ou porque há uma intenção nisso. Elas passam a ser fibras tipo 2 por falta de débito, por falta do metabolismo oxidativo saudável. Então, a gente tem uma inversão com predomínio de fibras glicolíticas, de fibras tipo 2, mas são fibras doentes, não são fibras saudáveis. Em conjunto, isso aqui vai levar ao que eu falei para vocês, que são as manifestações típicas da insuficiência cardíaca: dispneia, né, que é a falta de ar, e intolerância aos esforços. A gente tem aqui um sistema de engrenagens bastante famoso na fisiologia do exercício, que são as engrenagens de Wasserman, em que a gente consegue observar essa integração entre esses três sistemas que vão estar comprometidos na insuficiência cardíaca. Então, o sistema muscular, o sistema cardiocirculatório e o sistema respiratório. Eles ficam dispostos em engrenagens porque a partir do momento que uma delas trava, ou seja, uma delas tem algum comprometimento, as outras também vão sofrer as repercussões disso. Então, se eu tenho uma doença que inicialmente ela é do coração, ela começa a trazer uma incompetência do funcionamento de bomba e, consequentemente, os outros sistemas também vão falhar. E é exatamente isso que acontece na insuficiência cardíaca. Funcionalmente, a gente consegue mensurar isso com uma redução do VO2, uma redução da capacidade funcional. Então, o paciente com insuficiência cardíaca, ele é um indivíduo que tem uma redução da sua capacidade de exercício, ou aptidão cardiorrespiratória, ou nos documentos de cardio, a gente chama muito de redução da capacidade funcional. Embora dentro da fisioterapia, a gente traga isso como um termo um pouco mais direcionado para a redução da capacidade de exercício. Tá? Deixa eu só ajustar o meu ponteiro aqui para ficar mais fácil para vocês encontrarem. Então, reconhecendo essa redução do VO2 pico e entendendo que ela é uma consequência da alteração de diversos sistemas, e não somente do coração, a nossa intervenção, ela também é uma intervenção que não trabalha apenas com um sistema, ela vai trabalhar com a integração de todos eles. Por isso a importância de eu conseguir direcionar intervenções assertivas para um doente que é um doente grave, mas que tem no exercício físico um dos principais pilares do tratamento. Então, quando a gente fala no tratamento da insuficiência cardíaca, a gente tem um tratamento farmacológico e o tratamento chamado de não farmacológico, né? E o que é preconizado como tratamento não farmacológico? Primeiro que ele deve ser feito por uma equipe multiprofissional, com controle de fatores de risco, porque se esse indivíduo já tem uma falência cardíaca, ele não pode ficar acumulando outros fatores. Então, aquele indivíduo, ele tem uma insuficiência cardíaca e também é tabagista. Isso não pode acontecer, porque isso agrega ainda mais em disfunção para esse paciente, em fator de falência de mais algum sistema. Tá? Ele tem insuficiência cardíaca, mas ele também tem hipertensão associada. Isso leva a uma sobrecarga, uma pós-carga maior ainda para um coração que já não está dando conta de conseguir manter a função circulatória. Então, o controle de hipertensão, dislipidemia, diabetes, tabagismo, todos os fatores, a obesidade, né? Todos os fatores de risco cardiovascular são fundamentais em um indivíduo que já está com a sua bomba em falência. Por isso que os controles de fatores de risco são tão importantes nessa população. Cessar o tabagismo,
né? Foi o primeiro exemplo que eu dei de fator de risco, porque às vezes acontece dos pacientes fumarem e acharem que as coisas são independentes, coração e pulmão não tem conexão, e na verdade tem total, né? E a gente tem que ser muito assertivo nas nossas diretivas para a cessação de tabagismo, e todo tipo de tabagismo, né? Hoje em dia, cada vez mais jovens vêm tendo acesso a vape, a outros tipos de tabagismo, então a gente deve considerar tudo isso, porque a nossa população é uma população que necessita de informação correta sobre os impactos de todos os tipos de acessos que eles têm. Dieta hipossódica e restrição hídrica, com muita frequência, se eles comem com muito sal ou ingerem muito líquido, a bomba não consegue dar conta desse excesso de volume circulante. Então, com frequência, é orientado para esses indivíduos que eles comam com pouco sal e que eles tenham um controle quanto à quantidade de líquido que eles vão ingerir diariamente. O controle de peso é um dos fatores importantes. Para indivíduos que têm insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o controle de peso é importante porque a obesidade é a principal comorbidade associada à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, a obesidade piora ainda mais a insuficiência cardíaca nesse sentido. Por outro lado, o controle de peso também deve ser monitorizado, porque, como eu disse para vocês, a congestão é um sinal muito frequente nesses indivíduos. Então, se ele ganha peso entre uma sessão de fisioterapia e outra, e é um ganho de peso importante, por exemplo, vamos supor que você atende esse indivíduo segunda, quarta e sexta na sua clínica, no seu consultório, no seu ambulatório. E da segunda para a quarta ele ganhou 1 quilo. Não é um ganho tradicional, provavelmente não é um ganho de gordura, a não ser que ele tenha feito alguma coisa muito diferente ali na rotina dele. Então, toda sessão de fisioterapia a gente pesa os pacientes, porque esse ganho de peso pode ser acúmulo de líquido e indicativo de congestão. E isso para um paciente que tem uma bomba em falência é muito ruim. E eles começam a ficar cada vez mais sintomáticos, com mais falta de ar, com maior intolerância aos esforços. Vacinação, tá? De toda a carteira nacional de vacinação. Então, geralmente são indivíduos mais para adulto e idoso que têm insuficiência cardíaca. Então, quando nós temos acesso a campanhas, enfim, nós devemos incentivar que os pacientes se vacinem, porque eles não têm reserva cardíaca para as doenças, gente. Então, não é uma questão nada para além de. Ele não tem reserva cardíaca para uma doença viral, uma doença bacteriana, que se ela pode ser prevenida por vacinas, a gente deve fazer esse controle e esse incentivo, porque às vezes é uma infecção viral, é uma gripe, esse paciente acaba indo a óbito porque ele não, mas era só uma gripe, mas ele não tem reserva cardíaca para isso. Então esses pacientes com insuficiência cardíaca devem ser acompanhados quanto a isso. Acompanhamento psicológico, assim como nutricional também, que eu não coloquei aqui, mas são dentro da equipe multiprofissional, são 2 profissionais muito importantes para a gente, da fisioterapia, trabalharmos juntos, porque esses pacientes com doenças crônicas de longa duração, não é fácil de conviver com uma doença que não tem cura, que é altamente sintomática, com internações frequentes durante o seu curso, com muitos remédios que eles têm que tomar. Então, não é fácil e com uma limitação de qualidade de vida muito importante. Então, não é somente a redução do VO2, né? Não é somente a redução da capacidade de exercício, é o impacto que isso traz para esse indivíduo ao longo do tempo. E isso começa a impactar ao ponto de isso oscilar, inclusive na adesão dele à fisioterapia. Então, por vezes, ter esses profissionais junto com a gente na equipe multi é de grande valor. Tratamento da apneia do sono, que hoje a gente tem, né, a fisioterapia do sono crescendo de uma forma bastante importante na nossa área, e que bom, porque é muito comum os nossos pacientes terem essa comorbidade associada, e isso aumenta o risco cardiovascular deles. Então, o tratamento deve ser preconizado sempre que identificado fatores de risco para que ele tenha apneia do sono. E dentre eles todos, o exercício físico, que é o foco principal da minha aula de hoje. Então, como que o exercício físico ele é descrito na literatura para essa população? Essa é a Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular de 2020, e ela traz como recomendação
1A, né, o maior nível de evidência que a gente tem, exercícios aeróbicos regulares para aumentar a capacidade funcional, reduzir sintoma e melhorar a qualidade de vida, e também exercícios aeróbicos regulares, principalmente para quem tem fração de ejeção reduzida, com impacto em redução de hospitalização. Qual que é a importância disso? Cada vez que esse paciente ele interna por descompensação do quadro, ele tem uma chance grande de não conseguir sair dessa internação. Ele acaba indo a óbito durante a internação. Então, tudo que a gente não quer é que o nosso paciente fique reinternando por descompensação. Então, se a gente tem uma intervenção baseada em exercício que reduz a hospitalização por descompensação da insuficiência cardíaca, esse é um tratamento que merece atenção em nível saúde pública. Porque quando eu falo que ele reduz a internação, isso impacta, inclusive, em custo e mortalidade. Tá? Então, é um paciente que a gente não quer que fique reinternando, embora isso seja um tanto quanto frequente. Esse é um diapositivo que traz os pilares do tratamento da insuficiência cardíaca. E por que eu trago ele aqui na minha aula? Porque os quatro primeiros pilares são remédios. Então, são os pilares do tratamento para insuficiência cardíaca ou dentro do mundo ideal, né? Então, a gente tem aí o chamado quarteto fantástico, que são 4 remédios altamente indicados para insuficiência cardíaca, e o quinto pilar é a reabilitação cardiovascular. Então, por que ele está aqui no mesmo grau de importância, né? No mesmo nível de importância do que os remédios? Porque a reabilitação cardiovascular é tratamento para esses pacientes, embora ela seja subrealizada. Então, acabei de mostrar para vocês que ela tem nível de evidência 1A de indicação, mas ela ainda é subutilizada. Então, o quinto pilar, que talvez não tenha uma força tão importante da indústria farmacêutica para ser realizado como os remédios, e por vezes aqui é o nosso papel de levar esse conhecimento cada vez mais adiante, de que ela é tão importante quanto tomar remédio adequadamente. Eu não estou falando que ela é mais. Pelo contrário, quando eu falar aqui um pouquinho para vocês sobre segurança, tomar remédio é fundamental para que o paciente esteja seguro para fazer o exercício físico. Só que ele não pode só tomar remédio. Ele tem que fazer o quinto pilar, que é a reabilitação cardiovascular. Então, esse é um ponto importante. Os principais documentos de tratamento da insuficiência cardíaca colocam o exercício físico no mesmo nível de evidência e de importância do que o tratamento farmacológico. Bom, então, esse meu contexto inicial foi para trazer para vocês a importância, né, que tem a insuficiência cardíaca e o exercício. Então, a literatura é altamente robusta dentro desse sentido. Mas e daí, por onde que a gente começa? Né? Como eu faço, por onde eu começo? Então, vamos destrinchar um pouquinho melhor sobre esses aspectos. Aqui a gente tem uma figura que traz uma proposta do que seria os componentes da reabilitação cardíaca dentro do ideal, né? Então, os cuidados baseados em exercício físico, nutrição, suporte psicossocial e manejo do estresse. Então, entendam, gente, que não é somente exercício, tá? Eu sempre coloco essa figura ou algo parecido com isso para trazer que, por mais que a minha aula aqui hoje ela vai falar especificamente de exercício, não entendam o cuidado baseado em reabilitação cardiovascular apenas como exercício. Ele é um dos pilares, ele é um dos componentes, mas ele sozinho, ele não consegue resolver. É como a gente fala para os pacientes, não adianta você vir aqui na sessão 3 vezes por semana comigo e chegar em casa e não tomar os seus remédios direito, não se alimentar direito, comer errado ou ter um manejo inadequado da sua condição. Você não vai melhorar e, pelo contrário, você corre o risco de piorar. E aí pode ser que fique como, o exercício não está funcionando. Mas, na verdade, o tratamento não está sendo feito de forma adequada. Ok? Então, é nosso dever a gente compartilhar que somente o exercício, ele não é capaz de trazer o cuidado integral como se deve. Um dos pontos que eu sempre trago também na minha aula, antes de falar do exercício propriamente dito, é a necessidade de educação em saúde, né? E a educação em saúde, embora ela seja algo que as pessoas tenham começado a falar mais recentemente, principalmente na área de reabilitação pulmonar, isso é muito mais falado do que na reabilitação cardiovascular, para um país de baixa e média renda como o nosso paciente, ele precisa aprender a autogerenciar a sua condição de saúde. Ele precisa ser empoderado no seu autogerenciamento em saúde, porque se ele não aprende a se cuidar, pode ser que o sistema não seja suficiente para ofertar esse cuidado para ele, porque é muita gente precisando do sistema de saúde. Por mais que o nosso sistema de saúde seja incrível,
É muita gente precisando. E aí a gente precisa ensinar, então, o nosso paciente a ter esse autogerenciamento. E ensinar o nosso paciente a ter autogerenciamento, gente, não é porque é bonito ou é legal fazer educação em saúde, é porque tem impacto clínico, reduz mortalidade, melhora a capacidade funcional, diminui a hospitalização e diminui custo. Isso para um país como o nosso é fundamental. Tá? Então, a educação em saúde, ela promove maior adesão ao tratamento, o paciente, ele é incorporado como protagonista no seu cuidado, e ele é orientado e educado para entender o que está acontecendo com ele e conseguir conduzir a sua condição. Aqui no nosso serviço, a gente utiliza esse material, que é um material que foi desenvolvido para a atuação dentro de aulas de educação em saúde, para indivíduos com doenças cardiovasculares, é um material que está disponível na internet, gratuito. Foi feito um estudo junto com a Universidade de Toronto para tradução e adaptação transcultural desse material aqui para o Brasil. E aí aqui a gente oferece aulas para os nossos pacientes, para que eles entendam o que é a doença do coração que eles têm, quais são os remédios que eles têm que tomar, o que é exercício físico e como que ele pode fazer o exercício físico. E isso a gente leva para atenção primária, a gente leva para atenção secundária, e mais recentemente a gente está começando a levar também dentro dos hospitais, para que esse paciente não fique voltando para o hospital por descompensação. Então, entendo que os nossos pacientes eles têm que aprender a conduzir a sua condição de saúde, e isso no Brasil, infelizmente, ainda não é tão feito. Os nossos pacientes são muito passivos no seu cuidado e pouco participativos no seu processo. Aqui para mostrar para vocês algumas das nossas ações de educação em saúde aqui do nosso serviço. Então, aulas expositivas, todos aqui sentados são pacientes, aqui são os nossos residentes, ofertando conhecimento em saúde para eles, atividades lúdicas para que eles entendam. Aqui era o capítulo de alimentação saudável, para que eles entendam o que é comer corretamente dentro do contexto deles, né? E aqui foi o Dia do Coração, em que a gente faz algumas dinâmicas, gincanas, para eles entenderem a importância do exercício físico. Então, entendam que essas atividades elas devem ser pensadas tanto quanto o exercício, para que o cuidado seja ofertado de uma forma adequada e integral. Especificamente o exercício, como que é a nossa sequência de raciocínio para uma prescrição segura e efetiva, né? Então, primeira coisa, o paciente deve estar estável. Então, quando eu falei para vocês que a terapia farmacológica ela é importante tanto quanto o exercício, quer dizer que se o meu paciente não tomar remédio e tomar os remédios adequadamente, ele está em risco e, consequentemente, ele tem uma maior chance de eventos cardiovasculares. E aí vocês acham que esse evento ele tem mais chance de acontecer em repouso ou quando eu coloco exatamente o órgão que está em falência sob estresse, como é o exercício físico? Porque o exercício físico, gente, ele é tratamento, mas ele é um estresse fisiológico. Quando a gente faz esforço, o nosso coração é mais exigido. E se eu tenho um coração doente, lógico que esse coração está em maior risco. Por isso a importância de ter os remédios que controlam a função desse coração, para que esse risco seja minimizado e o benefício do exercício se sobrepõe ao risco. Então, o paciente que não toma remédio direito, ele não pode fazer exercício. Esse é um primeiro passo. Ah, Patrícia, mas eu sou fisioterapeuta, eu não tenho que cuidar da parte de exercício. Desculpa, da parte de remédio. Não é bem assim, tá? Todos os pacientes que chegam para mim, eu peço para eles me mostrarem a receita médica, eu tento entender quais os remédios que eles estão tomando, eu tenho que conhecer qual a ação de cada um deles, tento saber se o meu paciente está tomando de fato aquele remédio como o médico prescreveu, porque a gente vê o paciente 3 vezes por semana. O médico às vezes vê uma vez a cada 3 meses, a cada 6 meses, então às vezes é com a gente que o paciente vai dar sinais de que ele não está tomando direito, ou porque ele não está tolerando, ou porque ele não tem condições de comprar, e aí ele começa a vir cada dia com a frequência cardíaca num valor, cada dia com a pressão arterial num valor, mais sintomático, com peso maior, opa, alguma coisa está acontecendo, o senhor parou de tomar algum remédio? Então a gente tem que estar atento se o paciente está com a prescrição adequada e se ele está tomando. Esse é um primeiro ponto quando a gente fala em segurança para atender um paciente com insuficiência cardíaca, ok? Por mais que a gente não prescreva o remédio ele é fundamental para a segurança. Um segundo ponto, depois que eu sei que ele está tomando os remédios adequadamente, é partir para a nossa avaliação funcional. A avaliação funcional ela pode ser feita de diversas formas, mas um teste de esforço, ele é altamente recomendado para essa população. O padrão ouro é o teste cardiopulmonar,
embora ele seja um teste pouco disponível na maioria dos serviços, né? E nós, enquanto fisioterapeutas, a gente não pode realizar um teste cardiopulmonar sozinho, porque é um teste de esforço máximo. Então, o teste de caminhada de 6 minutos, ele é um teste alternativo e com bastante evidência na literatura para insuficiência cardíaca. A partir disso, a partir da avaliação funcional feita, a partir da história coletada, enfim, tudo que a gente faz com todos os pacientes, mas esses 2 pontos, a terapia farmacológica otimizada e um teste físico, a gente começa a ter algumas opções de como fazer a prescrição desses indivíduos. A depender do que eu tenho de teste, eu vou fazer uma sequência de avaliação. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu ouvi um barulhinho que eu não sei se caiu alguma coisa de conexão? Sim. Tá tudo bem? Sim. Ok, obrigada. A prescrição do exercício físico, ela pode ser feita, então, pelo teste cardiopulmonar e pelo teste ergométrico, que são 2 testes máximos. São testes que seriam os mais recomendados para a gente conseguir prescrever. O teste cardiopulmonar, idealmente, pela frequência cardíaca obtida em determinados momentos do teste, que a gente chama em momentos que são os limiares ventilatórios, o primeiro limiar, que é o limiar anaeróbico, o segundo limiar, que é o ponto de compensação respiratória, ou também pela porcentagem do VO2 pico que esse indivíduo apresenta. Só que pouquíssimos pacientes vêm para o nosso serviço com teste cardiopulmonar realizado, né? O teste ergométrico, ele é um pouco mais frequente. Então, quando o paciente tem um teste ergométrico, a forma de prescrição da intensidade vai ser ou por uma porcentagem do máximo de frequência cardíaca que ele apresentou, ou pelo cálculo da frequência cardíaca de reserva, a famosa fórmula de Carvone. Quando eu não tenho esses testes máximos, eu posso realizar o cálculo da prescrição da intensidade por fórmulas ou pela percepção de esforço. E por que eu coloquei as fórmulas e a percepção de esforço em amarelo? Porque elas não são tão específicas quanto os testes máximos, certo? As fórmulas, existe a 220 menos a idade, existe a 208, que é a fórmula de Tanaka, existem algumas fórmulas. Qual que é o problema da fórmula para este indivíduo? A fórmula ela não foi feita para indivíduos que usam beta-bloqueador, que é uma medicação que vai impactar no valor da frequência cardíaca. E aí, se eu faço o cálculo da frequência cardíaca por fórmula e não considero que ele usa um remédio que mexe exatamente nesse valor, eu posso fazer um cálculo que não é adequado. Então, o uso de fórmulas não é a melhor opção. A percepção de esforço, que é a famosa escala de Borg, né, que eu não sei se todos conhecem, mas a escala de Borg é uma escala em que a gente pergunta para o paciente qual a sensação de esforço que ele teve ao fazer aquele exercício. E aqui um ponto de atenção, gente, que eu sempre levo para todas as minhas aulas. A escala de Borg é uma escala de percepção de esforço, ela não é uma escala de cansaço. Por que eu estou falando isso? Porque a grande maioria das pessoas pergunta assim para o paciente: qual que é a nota do seu cansaço? E aí, se eu perguntar para vocês hoje, aqui numa sexta-feira, quase 8 da noite, qual que é a nota do cansaço de vocês? Talvez vocês estejam com uma nota de cansaço 5, 3, porque a gente está cansado, a gente trabalhou a semana inteira, mas eu estou com sensação de esforço, eu estou dispneica, estou com a respiração mais acelerada, minha fala está entrecortada, eu não estou em sinal de esforço. Então, cansaço não é a mesma coisa que esforço, e a escala de Borg ela é uma escala de esforço. Então, cuidado, porque muita gente fala assim, a escala de Borg não serve para nada, o paciente não entende a escala de Borg. Primeira coisa que eu pergunto quando me falam isso é, mas você perguntou a escala de Borg corretamente? Perguntei qual é a nota do cansaço. Falei, mas a escala de Borg não é de cansaço, é uma escala de esforço. Então, qual que é a nota do seu esforço? Qual que é a sua sensação de esforço? E aí cabe, às vezes, a gente dar um exemplo, por exemplo, sabe aquele esforço que o senhor faz quando o senhor vai andando até a padaria, ou quando o senhor sobe um lance de escada, quando a senhora vai lavar roupa? Sabe aquela sensação que a respiração acelera? Isso é explicar para o paciente o que é sensação de esforço. Trazer para ele alguma memória dentro do contexto dele que faça sentido o esforço. E perguntar, eu quero que o senhor me dê essa nota. Esse cansaço que o senhor falou aí, é o seu cansaço máximo, é o 10. Quanto que é de 0 a 10? Porque se a gente não gastar um tempo explicando a escala de Borg, é óbvio que o paciente não vai entender. E aí ele dá uma nota qualquer, ou às vezes sempre a mesma nota. E por que eu estou batendo muito na tecla da escala de percepção de esforço? Porque por muitas vezes no cardiopata ela vai ser a nossa opção principal. Ou porque o paciente não tem um teste máximo, ou porque ele usa beta-bloqueador.
E aí, às vezes, eu não tenho um outro recurso para prescrição da intensidade, a não ser a percepção de esforço. Por isso que é muito importante o paciente saber relatar a percepção de esforço. Ela tem algumas limitações? Tem. Eu não estou dizendo que todo mundo entende, que dá para aplicar em todo mundo, mas muitas pessoas não conseguem usar a escala de Borg porque ela não é utilizada da forma correta. Tá? Então, a escala de Borg ela é uma escala altamente utilizada dentro da prescrição da intensidade quando a gente não tem outras opções. Não tenho nenhum teste máximo disponível. Acho que é a maioria nossa aqui no nosso dia a dia, né? Às vezes, nos nossos serviços não temos testes máximos. Como que eu prescrevo? Pela percepção de esforço, é uma das opções. E a gente tem algumas diretrizes que nos recomendam que, idealmente, é fazer um teste máximo, ergométrico cardiopulmonar, mas para não atrasar o início da reabilitação, algumas avaliações iniciais podem nos ser norteadas para a prescrição do exercício, caso o teste máximo não seja imediatamente disponível. E aí a gente tem algumas alternativas muito frequentes dentro da nossa prática clínica, que seria o teste de caminhada de 6 minutos e o teste do degrau de 6 minutos. Então, a gente tem aí algumas associações para insuficiência cardíaca. Então, o teste de caminhada de 6 minutos, que foi o primeiro que eu falei para vocês, ele tem uma alta correlação com a frequência cardíaca do primeiro limiar do teste cardiopulmonar. O que é o primeiro limiar do teste cardiopulmonar? É o momento de transição metabólica. É a hora que o exercício passa do metabolismo oxidativo, aeróbico, para o metabolismo anaeróbico. Então, sabendo que o LA é esse momento de transição e que o teste de caminhada tem uma alta associação com a frequência cardíaca do LA, então talvez eu possa utilizar a frequência cardíaca pico do teste de caminhada de 6 minutos para o início da reabilitação desse paciente. Mas vejam, gente, isso é um trabalho que traz, tá? Então não é uma regra. Eu posso fazer isso para todo mundo? Não, o ideal é a gente fazer um teste máximo, é um paciente grave. Um teste máximo tem eletrocardiograma, me traz muito mais informações. Mas por vezes, para não atrasar o início da reabilitação, ele é um paciente otimizado do ponto de vista farmacológico, às vezes eu posso utilizar isso como uma primeira opção, até que o teste seja realizado, até que ele consiga fazer um teste máximo, tá? Então, o teste de caminhada é uma opção, principalmente para quem está iniciando a reabilitação. E o teste do degrau, ele também é uma opção. O teste do degrau, a correlação dele é com a frequência cardíaca do ponto de compensação respiratória. O que isso quer dizer? É uma correlação com o segundo limiar. Então, entendam que o teste do degrau ele é um teste um pouco mais intenso, ele tem uma resposta cronotrópica mais aguda. Então, por vezes, a gente pode usar o teste do degrau com uma noção um pouco mais direcionada para o segundo limiar, e não tanto para o primeiro, como é o teste de caminhada de 6 minutos, ok? Bom, fiz as minhas avaliações, tenho a minha estratégia para cálculo ou para norte de prescrição de intensidade. Vou para a próxima etapa, que é a seleção das modalidades. Qual modalidade de exercício físico o meu paciente com insuficiência cardíaca deve fazer? Então, a diretriz de reabilitação recomenda o aeróbico contínuo, o intervalado, o resistido e o treinamento respiratório. Vamos conversar um pouquinho sobre eles aqui. Como que é feito o treinamento aeróbico contínuo? Uma primeira opção seria de forma moderada e contínua, né? Existem outras variações que eu vou mostrar uma delas para vocês, mas o arroz com feijão, né, o mais utilizado, mais descrito na literatura, é o aeróbico moderado contínuo. Existem algumas formas de prescrição, mas o padrão seria de 3 a 5 vezes por semana, durante 30 minutos. A intensidade vai variar de acordo com o teste que você tem na sua mão. Então, se for um teste cardiopulmonar, pode ser pelos limiares. Se for pelo teste ergométrico, pode ser pela frequência cardíaca pico ou a de reserva. E pacientes mais graves ou com maior limitação podem sempre iniciar no limite inferior da prescrição e depois ir aumentando a intensidade até ele conseguir chegar no limite superior. Esse é um ponto que às vezes os alunos têm dúvida, Patrícia, eu aumento primeiro o tempo de tolerância ao esforço ou eu aumento a intensidade para que ele fique dentro da zona-alvo? Geralmente, eu tento aumentar primeiro o tempo, mesmo que ele fique um pouquinho abaixo da intensidade prescrita, e depois eu trabalho com ele
com a intensidade, porque às vezes ele, em curto período de tempo, ele consegue fazer 15 minutos de aeróbico, e eu trabalhar ele com uma intensidade alta nesses 15 minutos, não me agrega tanto em resistência cardiovascular, em endurance cardiovascular, que o pessoal fala, né? Então, eu tento sempre aumentar primeiro o tempo, para que ele chegue num tempo adequado de pelo menos 30 minutos, e quando ele conseguir fazer os 30 minutos de aeróbico, ou seja, ele tiver periferia, músculo para tolerar 30 minutos de aeróbico, aí eu começo a colocá-lo na intensidade que eu prescrevi, o que eu pretendo para ele. Quais são os efeitos dessa modalidade de treinamento? Por que ela é tão recomendada? Porque ela consegue mexer em pontos que nenhum remédio mexe. Né? Então, quando a gente fala que exercício é remédio, é melhor que remédio, porque mexe em alguns locais que remédio nenhum vai conseguir mexer. Então, o treinamento físico na insuficiência cardíaca, nessa modalidade moderada, contínua, vai mexer em pontos fisiopatológicos da insuficiência cardíaca. Então, a gente já sabe que na insuficiência cardíaca a gente tem uma alteração de alguns reflexos periféricos. Então, o baroreflexo, o quimioreflexo, o mecano e o metaboreflexo são reflexos que estão modificados na insuficiência cardíaca e que, quando o indivíduo faz exercício físico moderado contínuo, isso é capaz de normalizar esses reflexos e, consequentemente, reduzir a atividade nervosa simpática desses pacientes, que lá no começo eu falei para vocês que vai estar alta. Então, entendam, gente, que o exercício físico, e isso que eu acho tão bonito da nossa profissão e da intervenção baseada em exercício, não é somente para melhorar a condição física. Ela consegue modular pontos fisiopatológicos da doença que nenhum remédio muda. E isso é importante da gente conhecer e da gente defender, porque senão o nosso conhecimento fica muito superficial. Parece que o que eu faço, qualquer profissional pode fazer, porque é só prescrever. A prescrição, gente, é uma prescrição meio receita de bolo. Quem pegar a diretriz, ou o artigo, ou o livro do American College, vai saber qual que é a prescrição. Mas reconhecer e entender aonde que é o exercício, qual a modalidade, aonde que mexe na condição de saúde que aquele indivíduo tem, isso aí somos nós que fazemos. Então, a gente não pode ficar muito nesse conhecimento raso de somente prescrever, porque prescrever é algo que não é o mais difícil. O mais difícil é a gente conseguir entender aonde isso mexe, como isso repercute para o meu paciente. Além dessa parte autonômica que tem os seus benefícios, a gente tem também uma melhora daquele quadro. Pode falar, Wátila. Patrícia, rapidinho, a comissão organizadora pediu para eu avisar que a gente vai ter que trocar de sala, essa sala vai fechar. A Yasmin acabou de te encaminhar no WhatsApp um novo link. Tá. E a gente vai para lá. Aí começa de onde eu tô. Parte da mesma, desse mesmo local, tá bom? Tá bem, então. Obrigada, Wátila. A gente vai saindo aqui. Tá. Tudo bem? Posso compartilhar aqui? Tudo bem, pode continuar. Tá. A gente está com 39 alunos aí assistindo. Tá. Você não está acompanhando pelo YouTube também, né? Eu não estou vendo, por isso que eu tô seguindo aqui, mas qualquer coisa vocês vão me falando. Tá bom. Bom, e aí eu estava então falando sobre os benefícios do exercício físico aeróbico moderado contínuo nas condições que impactam na fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Então, primeiro eu falei que ele ajuda no controle autonômico, reduz a atividade simpática, porque mexe em alguns pontos que estão alterados pela doença. A miopatia esquelética também tende a ser amenizada por essa modalidade de treinamento, embora ela não seja um treinamento específico muscular, como é o treinamento resistido, ela traz também benefícios
para redução de fibras glicolíticas, redução de atrofia, aumento de densidade dos capilares que vão nutrir aquele músculo e melhora da condição e quantidade de mitocôndrias. Então, ele consegue melhorar a miopatia esquelética e, consequentemente, trazer uma melhor condição para esses pacientes. As alterações cardíacas que eu tinha falado para vocês, que ocorre um remodelamento, né? O coração ele passa por uma modificação estrutural ou funcional. A gente tem alguns ajustes que o treinamento físico aeróbico parece apresentar, como melhora do transiente de cálcio, diminuição de depósito de colágeno, melhora na geometria da célula cardíaca, melhora da contratilidade e relaxamento, mas a fração de ejeção, que é um fator importante, um marcador que é avaliado pelo ecocardiograma, a gente não tem dado consistente de que, de fato, a fração de ejeção vai ser aprimorada, vai ser melhorada com o treinamento físico. Então, a gente costuma falar que a fração de ejeção, que é esse marcador da função contrátil cardíaca, não tem associação com VO2. Por que eu falo isso? Porque o paciente às vezes fala assim para a gente: olha, eu fiz um novo ecocardiograma e meu coração continua fraco, meu coração continua doente. Ou seja, a fisioterapia que eu estou fazendo não está adiantando de nada? Aí a gente pergunta assim: mas o senhor tem percebido que o senhor melhorou? O que o senhor está achando? Não, eu percebi. Antes eu não conseguia ir até a padaria, agora eu consigo. Antes eu não conseguia subir escada, agora eu consigo. Falei, então, a fisioterapia vai melhorar a periferia, vai melhorar os músculos do senhor, para o senhor conseguir se manter bem, fazendo as suas coisas, mesmo com o coração fraco. Mas nem sempre a gente vai conseguir mexer nessa função cardíaca, tá? Então, nem sempre a fração de ejeção vai ser impactada pelo treinamento físico. Isso não é uma perspectiva nossa na reabilitação. A melhora da capacidade funcional, que seria, né, o VO2 pico, é altamente descrita, tá? Então, a gente já tem diversas evidências aí na literatura quanto a isso, revisão sistemática, meta-análise, enfim, que mostra a favor da reabilitação baseada em exercício, a melhora da capacidade funcional e uma redução importante de marcadores de má qualidade de vida. Então, parece que realmente melhora a qualidade de vida a reabilitação cardíaca. E a mortalidade, que é um ponto importante, né? Eu falei que ela tem altos índices de mortalidade. Será que o exercício físico consegue mexer na mortalidade desses indivíduos? Esse é um estudo multicêntrico, bastante importante dentro da área da insuficiência cardíaca, chamada Heart Failure Action. O Action ele veio para comparar se realmente fazer exercício na insuficiência cardíaca era capaz de fazer aquele indivíduo ter menor chance de morte pela doença. Se o exercício físico, a reabilitação conseguia mexer nisso, que é o marcador ou desfecho pior que a gente tem na evolução, né? E aí, quando ele foi publicado, isso já é um trabalho bem antigo, a gente ficou impactado porque na época mostrou-se que quem fazia exercício físico e quem não fazia tinha o mesmo resultado, ou seja, não fazia diferença nenhuma fazer ou não fazer exercício no que diz respeito à mortalidade. E aí a gente ficou muito incomodado com isso, todo mundo que trabalha com reabilitação cardíaca e vê os efeitos que existem em quem faz, ficou inconformado com esse resultado. E os pesquisadores que fizeram também, e até que eles fizeram uma subanálise. E aí, quando eles fizeram essa subanálise por indivíduos que faziam um volume de exercício físico com uma adesão menor, ou seja, não tinham adesão adequada ao que era prescrito de exercício físico, uma quantidade de MET por semana pequena, de fato, esses indivíduos não tinham o efeito benéfico do exercício. Mas aqueles que faziam o exercício no volume adequado, na adesão adequada, eles tinham menor chance de mortalidade. Então, a gente pode falar, sim, que o exercício físico ele tem impacto na redução da mortalidade na insuficiência cardíaca, e isso é extremamente relevante para uma síndrome que tem altos índices de mortalidade e altamente incapacitante, mas que para funcionar tem que fazer com uma adesão adequada em relação ao volume de treino semanal e a frequência semanal. Senão, gente, não adianta. Isso é muito importante da gente conhecer e passar isso para o nosso paciente, porque ele fazer uma vez por semana faz mais mal do que bem, no contexto de insuficiência cardíaca. Então, a adesão é fundamental para os resultados. Além do exercício aeróbico contínuo, que é o que a gente tem maior nível de evidência,
O aeróbico intervalado de alta intensidade também é uma possibilidade. Eu sempre pontuo que o HIIT, né, que é o intervalado de alta intensidade, ele não é uma opção de primeira escolha. Geralmente a gente começa com moderado contínuo, até a gente entender como esse paciente fica durante o exercício, e depois o HIIT talvez seja uma opção de progressão. Né? Então, quando a gente fala do FIT-VP, né, frequência, intensidade, tempo, tipo, volume e progressão, o HIIT, às vezes, ele é uma opção para a gente progredir naquele indivíduo que já está conseguindo fazer bem o moderado contínuo. Então, a frequência de 2 a 3 vezes por semana. Existem algumas formas de prescrição da intensidade, mas o importante é que a intensidade ela alterne entre alta intensidade e moderada intensidade. Então, nesse trabalho que foi o que descreveu o HIIT, alta intensidade, 90% a 95% da frequência cardíaca máxima, durante 4 minutos. Depois, 3 minutos, com uma intensidade moderada de 50% a 70% da frequência cardíaca máxima, durante aproximadamente 30 minutos. O que tem de benefício em fazer o HIIT a mais do que o moderado contínuo já apresenta? Esse foi o primeiro trabalho que trouxe os efeitos do HIIT, foi um trabalho feito na Noruega, pelo grupo do professor Wisloff, e aí perguntaram, será que fazer o HIIT traz mais benefício do que fazer moderado contínuo? Então, aqui era o grupo controle, aqui era o grupo moderado contínuo, e aqui o grupo intervalado de alta intensidade. E aí o trabalho mostrou que, olha, o moderado contínuo melhora a capacidade funcional, melhora o VO2, mas parece que o HIIT tem uma melhora mais expressiva. Então, por esse trabalho ficou-se a atenção que o HIIT potencializava o ganho de capacidade funcional. Um pouquinho depois, eles repetiram o trabalho agora para o mundo todo, por isso a importância dessa validade externa dos estudos, porque às vezes a população da Noruega tem um estilo de vida diferente da população, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos, enfim. E aí, quando a gente faz estudos multicêntricos, a gente consegue ter representatividade de diferentes populações. E aí, quando eles fizeram a comparação entre o HIIT e o moderado contínuo, não deu diferença no que diz respeito a função cardíaca, a capacidade funcional, e aí ficou-se a mensagem de que parece que para a insuficiência cardíaca os dois trazem benefícios, mas de forma semelhante, tá? Então, vai muito da experiência do profissional, do serviço em fazer HIIT ou moderado contínuo. O treinamento resistido, horas, se ele tem uma miopatia esquelética, ele tem toda a indicação de fazer treino resistido, né? Então, o treinamento resistido deve ser preconizado de 2 a 3 vezes por semana, com carga moderada. Se não tiver como fazer um RM, eu particularmente eu não faço o teste de um RM aqui no meu serviço, a gente vai por percepção de esforço, tá? De 8 a 15 repetições, 1 a 3 séries, com banda elástica, halter, caneleira ou máquina de força, o que tiver disponível. O importante é fazer. E quando fazer, ficar atento à prevenção da manobra de Valsalva. Então, a expiração na fase concêntrica, porque esses pacientes, eles não têm essa reserva para tolerância da manobra de Valsalva. Então, a hora que faz a fase concêntrica, a expiração contra a glote fechada, para esses pacientes é muito deletério, porque o paciente faz, né, pelo aumento da pressão intratorácica, reduz retorno venoso e, consequentemente, esse indivíduo que já tem um débito cardíaco baixo, a redução do retorno venoso faz uma hipotensão importante, esse paciente pode ter sintomas, ou às vezes até síncope. Então, a expiração na fase concêntrica, o cuidado com o número de séries e repetições adequadas, para que o exercício seja benéfico, e até potencialize a performance no treino aeróbico. O treinamento respiratório é um treinamento altamente recomendado para essa população, principalmente para os que têm a fraqueza muscular inspiratória. Enfim, existem algumas formas de prescrição, de 30% a 60% da pressão inspiratória máxima como carga, de 3 a 7 dias por semana, e os primeiros protocolos descreviam a realização do TMI por tempo, né, por 30 minutos de tolerância. Para quem não conhece, o treinamento muscular inspiratório é realizado com esse dispositivo ou com qualquer outro dispositivo que oferte uma carga inspiratória. O indivíduo acopla a sua boca com o nariz tampado e vai puxar o ar contra uma resistência, que é, no caso, a intensidade que foi calculada. E aí ele deve fazer esse treinamento conforme a prescrição que eu mostrei para vocês.
O primeiro trabalho, que foi do professor Pedro Dalago, lá do Rio Grande do Sul, que foi feito com essa população, demonstrou que o treinamento muscular inspiratório na insuficiência cardíaca aumenta a força desses músculos, e isso é importante, porque a dispneia, a falta de ar é uma das principais limitações, mas também que os indivíduos que faziam tinham um aumento de VO2, ou seja, tinham um aumento da capacidade de exercício. Então, parece que o treinamento muscular inspiratório tinha um benefício não somente para os músculos da respiração, mas também para a periferia, para melhorar a capacidade desse indivíduo. E por que isso acontece? Né? Um treino de músculo respiratório melhorar a periferia. Existe o metaborreflexo respiratório, que potencialmente explica esse fenômeno, que traz para a gente uma mensagem que quando os músculos da respiração estão em melhor condição, mais fortalecidos e mais resistentes, ocorre uma redistribuição de fluxo sanguíneo para a periferia. E aí os músculos periféricos conseguem aproveitar melhor, que antes estava em baixo débito, né? E aí eles conseguem ter uma melhor performance. Quando os músculos da respiração estão fracos, ou estão em uma performance inadequada, ocorre um redirecionamento de sangue, uma fuga, né, uma priorização para os músculos da ventilação, porque o indivíduo não pode ficar sem respirar, né? Então a prioridade sempre é para o músculo ventilatório. Mas se eles ficam mais fortes, mais resistentes, o que antes era roubado para eles conseguirem fazer a sua função, é redirecionado para a periferia e, consequentemente, isso é melhor utilizado. Esse foi o tema da minha dissertação, da minha tese de doutorado, que eu fiz lá no INCOR. Então, a gente avaliou o efeito do treinamento muscular inspiratório associado ao treino aeróbico nos pacientes com insuficiência cardíaca. E o que a gente viu? Então, eram 4 grupos. Um grupo controle, aqui em barrinha preta, um grupo que fazia só o treinamento muscular inspiratório, um grupo que fazia só o treino aeróbico e um grupo que fazia os dois combinados. Será que combinar aeróbico com treino muscular inspiratório traz benefícios adicionais ou só faz eles separados mesmo? Então, o trabalho mostrou, né, que a gente tem um aumento da carga de trabalho na bicicleta ergométrica, que foi onde eles conseguiram fazer o teste ergométrico, o teste cardiopulmonar, tanto para o grupo aeróbico quanto para o grupo combinado. Tiveram aumento de VO2, tanto o grupo aeróbico quanto o grupo combinado. A força muscular inspiratória só aumenta em quem faz treinamento muscular inspiratório, trazendo para a gente a questão da especificidade. Então, só aumentou a força inspiratória em quem fez treinamento muscular inspiratório e quem fez treinamento combinado. A qualidade de vida melhorou nos 3 grupos que tiveram algum tipo de intervenção. Mesmo só o treinamento muscular inspiratório já teve melhora da qualidade de vida. Aqui a barrinha está para baixo, porque o Minnesota, quanto menor a pontuação, melhor está a qualidade de vida. Então, quanto mais para baixo, melhor está a qualidade de vida desse indivíduo. E a gente avaliou também algumas questões mais fisiológicas, como atividade simpática e fluxo sanguíneo muscular. Então, tanto o aeróbico quanto o combinado reduzem a atividade simpática desses pacientes, isso é um marcador de mau prognóstico, e melhoram o fluxo sanguíneo muscular dos pacientes. Então, tanto o treino aeróbico quanto o treino combinado parecem realmente trazer esses benefícios. A redução da atividade simpática e o aumento do fluxo sanguíneo muscular aconteceu nos 2 grupos de forma semelhante, então não houve um potencial maior benefício para quem está fazendo o grupo combinado, só o aeróbico também já é muito bom. O exercício aeróbico talvez ele já seja o suficiente para atingir o potencial benefício em alguns indivíduos. Talvez 2 modalidades pode reduzir a adesão, então esse é um ponto, né? Porque o paciente tem que fazer 2 modalidades ao invés de só uma. Se só uma já é difícil deles terem adesão, será que 2 eles vão conseguir se manter fazendo para além de um protocolo de pesquisa? Isso é uma questão a ser pensada. Às vezes a gente tem que priorizar, né? E a fraqueza muscular inspiratória prévia, ela foi um fator importante, porque os indivíduos que tinham fraqueza, eles tiveram um resultado muito mais importante, expressivo, do que aqueles que não tinham fraqueza. Então, talvez o TMI realmente só deva ser feito para quem tem fraqueza e não para todos os indivíduos, de uma forma com um raciocínio parecido como o músculo periférico, né? Porque, por exemplo, a gente vai na musculação, na academia,
eu estou sempre buscando cada vez mais fortalecer o músculo, mesmo que ele já esteja em nível de normalidade, eu sempre posso ganhar mais. O músculo inspiratório parece que quando ele está dentro da normalidade para esses indivíduos, não vale tanto a pena a gente continuar tentando ganhar cada vez mais. Isso não traz mais benefícios para ele. Dentro ainda desse mesmo trabalho, a gente fazia biópsia muscular dos nossos pacientes. Então, eu tirava um pedacinho de uma forma carinhosa, mas eu tirava um fragmento do reto femoral deles, então era feito biópsia. E aí, isso foi o pós-doc de uma colega que estava fazendo trabalho junto comigo. E aí, a gente viu que os indivíduos controle, quem fazia só treinamento inspiratório, e quem fazia treinamento treinamento aeróbico, desculpa. A gente viu que o treinamento aeróbico, ele é capaz de aumentar de forma significativa, e por isso o símbolo aqui, a área seccional do músculo, então melhora a condição muscular. E o treino muscular inspiratório também traz benefício, com uma tendência a melhorar a qualidade do músculo. Então, realmente parece que o treinamento muscular inspiratório para os pacientes com insuficiência cardíaca tem efeito também periférico, não somente muscular respiratório. Então, ele é realmente um instrumento a ser pensado para essa população. Já caminhando aí mais para o final das modalidades, eu não poderia deixar de dar essa aula e não citar a nossa primeira diretriz, que é uma diretriz brasileira de fisioterapia, dentro da área da insuficiência cardíaca. Esse é o primeiro documento escrito por fisioterapeutas, tá? Isso é importante de ser ressaltado aqui, desenvolvido pela nossa associação, que é a Sobrafi, e aí eles desenvolveram essa diretriz específica para insuficiência cardíaca sobre a perspectiva e o olhar da fisioterapia, porque a maioria dos documentos é sobre o olhar da reabilitação cardiovascular, e a reabilitação ela é feita por diversos profissionais. Esse documento foi escrito por fisioterapeutas, então aqui o mérito deve ser relembrado quanto a isso. E o que ele traz para a gente, né, de forma bastante resumida, depois eu recomendo que quem tem interesse leia o documento, até como forma de valorização da nossa produção nacional. O treinamento intervalado de alta intensidade, o treinamento contínuo, são equivalentes. O treinamento resistido de intensidade moderada é mais eficaz do que o de baixa intensidade, então a importância de se fazer o treino resistido de moderada intensidade, não com aquele pezinho que você não otimiza, você não progride, o paciente faz sempre a mesma carga e fica por isso mesmo. O treinamento muscular inspiratório de alta intensidade, quando eles falam em alta intensidade, eles estão falando aproximadamente 60% da PIMAX, é mais eficaz do que o de baixa intensidade, que seria de 30%. A eletroestimulação deve ser pensada principalmente para aqueles indivíduos que não têm condições de fazer ou treino aeróbico ou treino resistido, tá? Porque a eletroestimulação, quando associada ao treino aeróbico, não é mais eficaz do que o treino aeróbico isolado. Então, realmente, o aeróbico deve ser sempre preconizado, o resistido também, e a eletroestimulação para aqueles indivíduos que não conseguem fazer uma das duas modalidades. Já caminhando aí mais para o final em relação aos impactos do treinamento físico na insuficiência cardíaca, essa é uma figura muito bonita, porque ela traz todos os efeitos sistêmicos do exercício físico na insuficiência cardíaca. Então, vejam, por isso que a gente fala que nenhum remédio é tão potente, né? O coração tem benefícios, a parte autonômica também, principalmente pela redução da atividade simpática, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é amenizado como impacto do exercício físico, aquela produção de células inflamatórias é reduzida, impactos também na parte metabólica, com redução de resistência à insulina, enfim, melhora dos componentes da miopatia esquelética, principalmente na fibra tipo 1, na fibra oxidativa, que passa a ter mais mitocôndria e esse metabolismo é mais saudável para esses indivíduos, a melhora da função vascular e também da função respiratória. Então, entendam que o exercício físico ele é fundamental para esses pacientes por conseguir trazer diversos benefícios em muitos sistemas simultaneamente. Só para a gente finalizar, né, eu ponho essa figura porque eu gosto de trazer que a insuficiência cardíaca ela vai evoluindo no conhecimento, então a gente tem esses efeitos descritos, então não tem nenhum remédio que faça melhora de capacidade de exercício, efeito cardíaco, desfechos de morte e hospitalização, qualidade de vida e aumento da capacidade muscular com o exercício físico que vem crescendo e agora também na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada,
que é uma forma, um fenótipo de apresentação da insuficiência cardíaca que vem crescendo na literatura também, porque a gente vem tendo uma população mais obesa e mais idosa. Alguns cuidados que a gente deve ter em relação à segurança, tá? Conhecer bem o histórico do paciente. Então, qual é a etiologia da insuficiência cardíaca dele? É doença de Chagas? É isquêmica? Por exemplo, o paciente com doença de Chagas, aqui eu tenho muito, aqui Minas é uma área endêmica para Chagas, é um paciente muito mais arritmogênico do que uma miocardiopatia hipertensiva. Então, talvez para aquele paciente eu vou precisar fazer a sessão monitorizada com eletrocardiograma, talvez para outro não. Então, conhecer o histórico, saber o histórico de reinternação, aquele paciente que teve uma reinternação frequente, a chance de óbito dele nos próximos 6 meses é 50% maior do que quem não teve internação recente. Então, entendo que isso estratifica o risco do paciente que está na minha mão. Medicações em uso, né? Falei bastante dos remédios, acho que essa é uma mensagem importante para a gente levar, que embora o fisioterapeuta não prescreva remédio, ele tem que ter conhecimento dos remédios que esse paciente toma. O controle dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, a monitorização do peso, o controle da frequência. Esses pacientes usam beta-bloqueador, eles vão ter a frequência mais baixa, e isso é importante para eles, é uma medicação muito importante para eles. E o controle da frequência, inclusive durante a realização do exercício. Está dentro da minha zona-alvo? Está dentro da intensidade que eu prescrevi para ele? Ou eu preciso fazer algum ajuste porque alguma coisa não está dentro do que foi calculado para esse paciente? A pressão arterial também é um componente importante de ser monitorizado em todas as sessões. E a pressão arterial sistólica, junto com a frequência cardíaca, ela me dá o duplo produto, que é uma outra variável que me traz menção quanto ao trabalho miocárdico para o indivíduo fazer aquele exercício. O eletrocardiograma, ele não precisa ser realizado simultaneamente durante a sessão para todos os pacientes, por isso a importância de eu conhecer o histórico e, de repente, direcionar somente para os pacientes mais graves, até por uma questão, eu aqui no meu serviço, que é um serviço público, eu não tenho eletrocardiograma para todos os pacientes, então talvez eu vou direcionar para aquele que tem maior necessidade de monitorização. E conhecer o paciente, gente, olhar para o paciente. Eu vejo que às vezes os meus alunos aqui, eles ficam tão preocupados em anotar a frequência, a pressão, o Borg, e eles não olham para o paciente. O paciente, ele mostra para a gente se ele está tendo uma boa tolerância ou não ao que eu estou ofertando para ele de exercício. Então, saber identificar se o paciente está mais exacerbado dos sintomas, está mais dispineico, a esforços que antes ele não ficava. Se ele começou a aparecer com edema de membro inferior que antes ele não tinha, ou piorou de uma sessão para outra. Sinais de baixo débito cardíaco, os pacientes fazem muito sinal de baixo débito, então palidez cutânea, extremidades frias, são sinais que se eu não olho e não toco no meu paciente, eu não consigo ter percepção. Então, a importância da gente buscar ativamente esses sinais que podem nortear o momento de repente, diminuir a intensidade ou até de interromper a sessão. Aqui algumas fotos das nossas sessões com esses pacientes e sempre tentando trazer motivação, né? O tema era festa junina, então às vezes é festa junina, às vezes é Natal, enfim, Dia do Coração, a gente vai tentando trazer, lembrando que são pacientes crônicos, que por vezes ficam com a gente em fase 2 e 3 de reabilitação por muito tempo, porque ele não tem estratificação de risco para ir para uma fase 4 e fazer de forma independente. Então, trazer essas propostas inovadoras, elas são sempre necessárias. Só para vocês conhecerem um pouquinho aqui do nosso serviço, esse é o nosso ambulatório de reabilitação cardiovascular, aqui da UFMG, então aqui enfim, tem a parte onde a gente faz treino resistido, a gente faz treino de marcha com os idosos, a parte dos equipamentos de musculação e a parte do treino aeróbico. E fica aqui o meu convite, então, para quem quiser vir comer doce de leite, pão de queijo, um cafezinho, serão muito bem-vindos. Aqui estão meus contatos, aqui à esquerda a UFMG, aqui à direita o nosso Hospital das Clínicas. Muito grata a essa cidade que me recebeu, eu não sou daqui de Belo Horizonte, mas hoje me considero daqui também. E ficam aqui os meus contatos para caso vocês precisem ou queiram conversar sobre outros assuntos, estou sempre à disposição. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-noite. Obrigada pelo convite, Wátila e Yasmin. Obrigada, Patrícia. A gente abriu lá no chat um momento para perguntas e teve algumas perguntinhas lá que eu vou falar para você agora, tá bom? Tá bem.
Em um paciente com insuficiência cardíaca que passa a apresentar predominância de fibras do tipo 2 após a reabilitação cardiovascular, essas fibras voltam a ser do tipo 1? Tem uma troca. A gente fazia lá no INCOR trabalhos com biópsia, né? Inclusive do meu doutorado a gente fez biópsia e aí a gente consegue ver que tem essa reversão. Então, o paciente que tinha antes uma predominância de fibras tipo 2, com o estímulo do treinamento, e no meu caso a gente fazia treinamento moderado contínuo, ele volta a ter predominância de fibras tipo 1. Acontece, tá? É um potente efeito do treino e de especificidade de acordo com a modalidade que a gente faz a intervenção. Tá, tem mais perguntas? O pessoal choveu pergunta aqui, viu? Que bom. Sinal que estavam interessados. Durante o treinamento cardiorrespiratório, quais manifestações clínicas devem ser consideradas críticas a ponto de justificar a interrupção imediata da sessão? Essa pessoa, que foi a Aline de La Rosa, ela enviou a mensagem um pouquinho antes de você falar. Uhum. Eu até vi, mas eu falei, vou continuar a pergunta, porque às vezes você pode acrescentar alguma questão prática, né? Aline, o que é critério de interrupção iminente é arritmia ventricular, né? Então, o paciente que não apresentava arritmia ao repouso e ao esforço, ele começa a apresentar arritmias, principalmente as ventriculares. Lembrar, o cardiopata ele é um potente arritmogênico, então algumas arritmias podem aparecer, por isso a importância do profissional que está lidando com esse paciente ter um conhecimento básico de eletrocardiograma para identificar se aquilo é uma arritmia maligna que eu tenho que parar o exercício na hora, ou se aquilo é uma arritmia que, uma extrasístole ventricular, supraventricular, eu consigo monitorizar e ver se isso aumenta com a intensidade, se eu diminuir a intensidade, se aquilo diminui também e tirar uma informação daquilo. Já aconteceu comigo, por exemplo, do paciente em repouso não ter, a hora que eu coloco ele na esteira, ele começa a aumentar o número de arritmias, era extrasístole ventricular. Eu filmei, e aí eu diminuí a intensidade para ver se aquilo também diminuía, e aí diminuiu. Então eu percebi que conforme eu aumentava a intensidade, aumentava o trabalho cardíaco, aumentava a frequência das arritmias. Então eu mandei para o médico, falei, olha, o paciente está apresentando isso, porque se ele apresentar isso na nossa sessão, ele vai apresentar isso em casa, porque ainda mais se o nível de intensidade é submáximo, mimetiza os esforços que ele faz no dia a dia dele. Então é importante ter essa monitorização durante a sessão. Então o que é critério para interrupção? Arritmia ventricular, ponto. O paciente começou a fazer sinal de baixo débito, geralmente eu começo a diminuir a intensidade e vou monitorizando se aquilo melhora. Se não melhora, também é um sinal de interrupção, principalmente para pacientes mais graves, pacientes com fração de ejeção mais reduzida ou com uma periferia mais limitada. Então, sinal de baixo débito e arritmia, acho que são 2 pontos bem importantes que podem levar à necessidade de interrupção. Perfeito. Outra pergunta da Ana Maria Zaiden em quais situações o treinamento resistido pode ser contraindicado ou necessita de ajustes específicos? Eu acredito que sejam adaptações, né, do treino. O treino resistido, ele é contraindicado praticamente para as mesmas pessoas que têm contraindicação para o treino aeróbico. Então, por exemplo, paciente com estenose aórtica grave, né, pacientes, o Átila sabe bem, né, desses pacientes, né, Átila? São pacientes que vão ter contraindicação para os 2 tipos de treinamento. Às vezes, tenho paciente meu, que é aquele paciente mais grave, aqui os pré-transplantes acontece muito isso, eles não toleram o aeróbico, porque eles não têm periferia para tolerar 10 minutos de aeróbico, e às vezes o resistido é a minha primeira opção. Primeiro eu ganho resistência muscular com eles, para depois fazer o aeróbico com eles. Então o treino resistido, ele segue as mesmas contraindicações do que os pacientes que têm contraindicação para aeróbico. Nesse perfil de paciente com insuficiência cardíaca, a estenose aórtica é uma das principais contraindicações, e aí a gente precisa ir ajustando a carga. Então, às vezes não tem contraindicação, mas você percebe que ele não tem uma boa tolerância. Então, talvez baixa a carga e um número mais alto de repetições para os pacientes menos tolerantes, até que você consiga ganhar uma reserva muscular para ir progredindo. Mas, por isso até que a eletroestimulação é uma alternativa. Um perfil de pacientes que às vezes não consegue fazer ou não pode fazer é o paciente que às vezes está com um dispositivo de assistência circulatória. Eu não trouxe aqui, mas paciente com balão intraórtico não pode fazer
exercício naquele membro onde o balão está inserido. Então, é um perfil já mais grave, mais avançado, e ali eu vou usar uma eletroestimulação, eu vou usar um treino isométrico, outras opções, porque naquele membro eu não posso mexer, porque o paciente está com uma cânula ali. Então, são algumas alternativas para pacientes que usam dispositivos de assistência circulatória. Paciente com esternotomia, né? Então, não é o nosso caso aqui, mas pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com esternotomia também devem ter cautela no treino resistido de membros superiores. Então, são alguns perfis. Mas para a insuficiência cardíaca em si, a gente não tem grandes contraindicações, não. Quando o paciente não tolera o treinamento em intensidade moderada, mesmo ajustando para intensidades menores, qual conduta é recomendada? Devo interromper o treinamento e conversar com a equipe multi? Não, é uma estratégia que eu uso com os meus pacientes aqui no intra-hospitalar. Hoje eu foquei a aula mais no ambulatorial, mas os pacientes intra-hospitalar, foi o que eu falei, eles não toleram. E aí o que eu faço um intervalado de baixa intensidade. Então, o que eu geralmente faço? 2 minutos andando ou pedalando, 1 minuto de repouso. 2 minutos andando ou pedalando, 1 minuto de repouso. Até que ele consiga aumentar. 3 minutos andando pedalando. É o mesmo raciocínio do HIIT, só que em vez de eu alternar alta com moderada, eu alterno baixa com repouso. E aí ele vai conseguindo aumentar o tempo de tolerância dele até que ele consiga fazer 10, 15, até 20 minutos contínuo. Então, o paciente que não tolera, obviamente, eu tenho que ver por que ele não está tolerando, né? É dispneia, é dessaturação, o que acontece? Qual que é o fator de não tolerância? Mas se é por intolerância ao esforço, por fraqueza muscular periférica, enfim, geralmente é dessa forma que a gente vai trabalhando de forma intervalada de baixa intensidade. Para ir sensibilizando o corpo aos poucos. Né? Para ele ganhando resistência periférica mesmo, para tolerar, né? Uhum. Aí tem outra aqui que tinha chegado para mim no particular, Yasmin, que é em relação a fatores de risco. E aí eu adaptei, né, pensando no que a professora tinha colocado, os efeitos da reabilitação, eles podem ser mascarados pela coexistência dos fatores de risco cardiovasculares nesses pacientes com IC, e como tem sido a sua experiência com essa situação? Uma vez que não é interessante que o paciente tenha insuficiência cardíaca e um fator de risco cardiovascular associado, né, como foi colocado no início da sua aula. Mas esses efeitos da reabilitação, eles podem ser mascarados, uma vez que esses pacientes permanecem com esses fatores de risco? Eu acho que é mascarado no sentido de minimizado, né? Então, eu acho que sim, o efeito da reab, ele pode ser minimizado em caso de manutenção de fator de risco. Por isso, a importância do controle do fator. E muitas vezes é um paciente que vai descompensar. Porque, por exemplo, o paciente que tem uma hipertensão mal controlada, ele não vai tolerar fazer exercício, porque ele já tem a fração de ejeção baixa e a pressão dele não é bem controlada, são 2 fatores que ao esforço ele não vai tolerar bem o esforço. Um paciente tem um diabetes descontrolado, é a mesma coisa, ele vai fazer ou hiper ou hipoglicemia durante o esforço. Então, não é seguro ele fazer exercício. Por isso a importância desses controles, porque às vezes eu não vou nem conseguir fazer a sessão. Então, essa manutenção de fatores de risco é fundamental, e eu vejo que às vezes nós somos um pouco coniventes, principalmente com o tabagismo, por isso que eu bati muito no tabagismo. Tinha um médico que eu trabalhava em São Paulo, que ele era bastante agressivo nas orientações, ele falava, olha, se você não parar de fumar em 6 meses, você pode procurar outro médico. Eu falei, nossa, mas você vai fazer isso com o paciente? Ele falou, eu vou, Patrícia, porque se ele não parar de fumar, se ele não fizer a parte dele, ele vai falar que o meu tratamento não está funcionando. Ele vai falar assim, eu venho aqui, tomo todos os remédios que você fala para eu tomar e eu estou só piorando. E se amanhã ou depois ele tiver um novo evento cardiovascular e talvez até um óbito, a família vai falar que ele estava sob meus cuidados e mesmo assim ele morreu. Eles não estão vendo a responsabilidade que é continuar alimentando o fator de risco. E aí eu parei para pensar, falei, poxa vida, é verdade, se o paciente não faz a parte dele, lógico, com a nossa ajuda, com o nosso repertório, às vezes a gente está assumindo uma responsabilidade que não é só nossa. E aí, se o desfecho é desfavorável, a culpa vai ser nossa. Então, acho que até a culpa é importante ser compartilhada com o paciente. Até aqui eu vou, mas daqui para frente é sua parte, você tem que fazer também, senão os resultados não vão ser satisfatórios, por nossa culpa. Inclusive sobre a frequência do treinamento na semana. Adesão, fundamental. Frequência. Eu posso fazer 2 vezes, eu posso fazer uma vez, não é questão de poder, a questão é que isso não faz efeito.
E aí vai falar, tá vendo, eu estava pagando a fisioterapia e não adiantou nada. Quantas vezes a gente ouve falar, fiz fisioterapia e não adiantou nada? Gente, essa frase que eu quero morrer quando eu ouço. Porque eu falo assim, isso não é verdade, a nossa profissão é muito potente. Mas está sendo feita direito? Né? Por isso que é importante, às vezes, mas Patrícia, mas eu vou recusar o paciente. Eu falo, se ele não fizer do jeito direito, tem que recusar, porque depois ele vai falar que o seu serviço não funcionou. E aí isso se torna um cartão de visita negativo para você. Vai falar, eu fiz lá, eu paguei 10 sessões com ela, não adiantou nada, melhor você não ir lá. E claro, ele vinha uma vez por semana e sumia, daqui a pouco ele aparecia de novo, não vai adiantar mesmo. Então, manda esse paciente procurar alguém que vá aceitar essas condições e você faz com que de fato vai funcionar e vai sair falando que o seu serviço foi muito bem feito, que ó, é ótimo. Patrícia, só para finalizar aqui, você trouxe a nosso guideline agora da Sobrafi, né? Que saiu há pouco. E, inclusive, a turminha que está aqui na organização já trabalhou esse guideline na nossa disciplina. E alguns colegas, eles são um pouco mais cautelosos e eles ficaram um pouco, assim, bem surpresos com o primeiro item ali de HIIT, né? Traz o HIIT sendo com efeitos proporcionais ao de intensidade de treinamento contínuo e de intensidade moderada, né? Que são equivalentes. E como que você viu isso quando saiu nesse guideline, esse resultado? Embora você tenha trago na sua aula de hoje, tudo que justifica, né? Mas como que você enxerga isso na nossa prática do dia a dia com esse olhar mais cauteloso de alguns colegas? Ótila, eu acho que isso reproduz um pouco, muito por conta da qualidade da evidência, né? Então, quando a gente vai olhar a qualidade da evidência dos resultados que eles tiveram, foram qualidades limitadas em alguns aspectos, né? Então, esse é um ponto. A gente traz o resultado, olhar qual foi a qualidade da evidência apontada. E os estudos que eles usam, eu sei porque eu fiquei nos bastidores desse documento e ouvindo várias pessoas falando sobre ele, né? E aí, o que a gente ouve é que é uma heterogeneidade muito grande da população que é envolvida nesses estudos. Então, quando eles falam que os resultados são semelhantes, às vezes a gente está falando de um perfil de paciente, por isso que eu faço questão de trazer os dois trabalhos de HIIT, né, os mais famosos, o do Isloff e o Smartix, que são os dois que trazem um unicêntrico e um multicêntrico. Eu acho que uma coisa é um paciente com uma insuficiência cardíaca grave, uma fração de ejeção muito reduzida, que nunca foi exposto a esforço, como é a nossa população, que tem uma série de limitações de saúde. E outra coisa é um paciente que mora na Noruega, que tem toda assistência de saúde, que, enfim. Então, quem que é esse paciente que tem um potente efeito do HIIT de fato? E quem é o paciente que às vezes não vai ter... tem uma colega minha que agora está na Bélgica fazendo pós-doc, a Fernanda Lanzal, fala, o pessoal vem para reab de bicicleta. Ou seja, eles já estão treinando no caminho. Aí chega aqui, eu vou fazer o que com eles? Eu vou pôr na bicicleta? Não, eu tenho que me virar para fazer alguma alta intensidade com ele, que é o que ele não fez no trajeto até aqui. Não é o nosso perfil. O nosso perfil de pacientes são os estudos dos nossos grupos, realmente são de pacientes muito graves. Então, eu acho que isso reflete no resultado. Então, quem que é o paciente candidato a HIIT? Né? Quem que vai ter um benefício potente do HIIT? Por isso que eu trabalho muito com o HIIT nesse sentido de progressão. Eu acho que aquele paciente que já passou pelo seu estágio moderado, ele tem periferia para isso, ele tem adesão medicamentosa, segurança para fazer HIIT, bora para o HIIT. É um paciente que está começando agora, às vezes não tolera 15 minutos de aeróbico moderado contínuo, então eu seguro. Fazer o HIIT nesse paciente que acabou de chegar, talvez ele não vai ter efeito. E aí vai falar que o método não funciona, quando na verdade a heterogeneidade do paciente é que não permitiu isso. Perfeito, perfeito. Bom, Yasmin, eu vou agradecer a professora Patrícia. A professora Patrícia tem uma expertise enorme na área, né? A vida inteira dedicada à cardiovascular, isso é muito lindo de se ver, e isso estimula muito a gente, né? É uma grande inspiração para a gente. E a sua aula de hoje foi uma aula que, com certeza, conseguiu inspirar nossos alunos um pouquinho mais em relação ao treinamento físico, ao exercício físico, ao nosso paciente da cardio. E eu gostaria muito de agradecer, né, pela sua presença e pela sua contribuição numa noite de sexta-feira, né? Eterna gratidão pela sua participação. Espero logo, logo que a gente possa estar presente nos eventos novamente, e deixo aqui também um agradecimento para a presidência e para a comissão organizadora do nosso Confis,
e parabenizá-los e que as próximas também sejam com maestria, conforme hoje nós tivemos aí, alcançamos, não sei se eu consegui pegar o pico né, mas a gente teve 39, o máximo que eu consegui ver ali, o pico foi de 39 participantes, né, isso é muito bom para a gente, e eu só tenho a agradecer, tá bom, Patrícia? Muito obrigado. Obrigado, Átila, eu que agradeço, desejo sucesso para vocês aí nas próximas aulas, no evento, e contem comigo sempre que precisar, tá bom? Um abraço, pessoal, boa noite. Obrigada, Patrícia, obrigado, Átila. Foi muito bom passar esse tempo aqui, aprendendo um pouquinho mais com você, Patrícia. Esperamos que em outra oportunidade podemos nos encontrar presencialmente. E obrigada, professor Átila, por ter conduzido essa palestra. É sempre um prazer aprender com você também. E gostaria de reforçar o convite a todos que estão nos assistindo pelo YouTube a participarem do nosso congresso, que em agosto de 2026 teremos o nosso Confins. Em breve as inscrições estarão abertas. E fiquem ligados no nosso Instagram também, porque nós vamos divulgar as próximas palestras satélites. E é isso, obrigada. Muito obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite.